mas tudo aquilo que a gente vivencia, ela influencia no nosso comportamento, na nossa rotina, nossa qualidade do sono, né? Então, a gente sabe hoje que quando a gente dorme, né, a gente vai produzir a nossa melatonina e é durante o sono que a gente vai armazenar toda a nossa memória, é durante o sono que a gente vai fazer o reparo tecidual, o reparo ósseo e o crescimento, né, a fase de crescimento é tudo durante o sono. Então, se essa criança ela não tem uma rotina, ela não dorme nos mesmos horários, ela não acorda, tanto faz, vamos deixar ela acordar, a gente acaba impactando diretamente nisso, né? E a gente acaba vendo muitas pessoas que têm déficit de atenção, outros Exato. distúrbios por uma qualidade de sono ruim. E lembrando que a qualidade de sono não é quantidade de horas, né? Mas sim um sono bem dormido. Então, para a gente dormir bem, a gente sabe que as primeiras horas após o sol se pôr, são as principais horas que a gente produz a melatonina, né? E aí o uso das telas, né, associando a nossa conversa Exato. anterior lá no comecinho, né, vai inibindo um pouquinho, porque como tu trouxe, né, começa a entardecer, ela vai aumentando a melatonina, né, que é o hormônio indutor do sono, né, vai aumentando esse pico, até que ela alcance esse pico, né. Ah, Quando ela alcança esse pico 10 horas, 10 horas o que que a gente está fazendo? Tá no celular, às vezes é a hora que a gente, é verdade. né, do trabalho. Então, assim, ó, não tem como não usar o celular. Então, vai ali, coloca naquela funçãozinha para a tela ficar amarelinha, né? Opte por óculos, por exemplo. Vou citar meu sobrinho de novo, só que é seu sobrinho maior, né? E tem que usar óculos agora. E o que que acontece? Às vezes fica na televisão, às vezes usa o celular, eles quase nem usam o celular, eles nem têm celular, né? Mas, quando foi feito o óculos, eles colocaram aquela lente que é especial para proteção mesmo à luz azul. Luz azul. Então são coisas que a gente pode procurar também para proteger as crianças, né, porque não tem como a gente estar longe disso, porém isso atrapalha consideravelmente, né, nessa produção e para a gente alcançar esse pico, né, da melatonina. Celular, as telas em gerais, né, elas acabam desconfigurando, de certa forma, a nossa rotina. Então, quando a gente mexe no sono, a gente tem bastante alterações, principalmente eu acho que em crianças que estão na fase do desenvolvimento, né. Acho que se vocês puderem comentar um pouquinho sobre o uso de telas e a rotina, seria muito legal. Criança, né, ela precisa de repetição. Então, quantos pais, às vezes, que estão ouvindo aí, né, já se pegaram que decoraram aquela música do desenho, né? Os pais conhecem todos os personagens daquela, né, daquele filminho que o filho vê, porque ele vê com muita frequência, né? Chega até às vezes a ser cansativo para o adulto ver tantas vezes o mesmo desenho ou escutar a mesma música, porque a criança ela precisa se sentir confortável e segura. E a repetição para a criança é muito importante para que ela estabeleça essa segurança, né, e o rebaixamento da ansiedade. Então a gente conseguir estruturar uma rotina para essa criança, para que ela entenda como é que vai acontecer o decorrer do dia é muito importante. É. É, eu digo assim, não é que a gente seja contrário ao uso de telas que as crianças usem, mas que tenha um certo limite nessas questões. Que não seja só para distrair ela e deixar o Não, pai em paz, né. exatamente, exatamente. Porque hoje em dia, o que que acontece muito? Por causa dessa vida louca que esses pais têm, né? Geralmente ambos trabalham, né? Tem pouco tempo para se dedicar à criança. Então é mais prático, né? Vou dizer assim, é mais prático, Cômodo, né. é mais cômodo colocar a criança lá na tela, deixar e tranquilo, né? Enquanto eles fazem as outras coisas, porque querendo ou não, a maioria desses pais tem uma rotina dura fora de casa e dentro de casa, né? Então é mais cômodo, realmente. Mas a gente percebe, sim, você consegue perceber no processo terapêutico quando você orienta esses pais e esses pais conseguem trabalhar essa questão das telas, né? Limitar essa questão das telas e trabalhar uma estimulação mais lúdica, realmente o brincar com a criança, o quanto essa criança tem uma transformação nesse processo de desenvolvimento de linguagem.
E é legal você comentar isso, porque quando a gente pega crianças que brincam na rua, sobem em árvores, escorregam em pastos, sabe? As crianças que realmente tiveram uma infância e não foram criadas em apartamento, a parte motora dela, motricidade fina, ela é muito mais apurada de que qualquer outra pessoa. O pessoal sempre comenta, o Neymar, ele jogava descalço, jogava na rua, e aí você vai ver o controle motor e a precisão que ele tem, não é algo que você se treina de um dia para o outro. Você vê que é um estímulo desde muito Sim, novo, né? sim. Então eu acho que quando a gente fala de desenvolvimento motor, nós também estamos falando de estimulações em outras áreas do cérebro, né? Então a gente está treinando o cérebro tanto para aumentar os reflexos, aumentar a velocidade de pensamentos, memórias, entre outras coisas, né? E assim, né, a gente tem recebido muita criança que nasceu nesse período de pandemia, né? Mas não só pela questão do período da pandemia, mas também porque essas crianças, como você mesmo disse, né, hoje em dia elas não têm esse contato, por exemplo, de botar o pé no chão, botar no barro, andar descalço na brita, né, pisar na grama. Hoje em dia isso quase é impossível. Quase é raro você encontrar uma criança que faça isso, né? E isso também é importante nesse desenvolvimento, a questão tátil, a questão do sentir, né? Ajuda a desenvolver justamente a questão motora fina, tudo isso, né? A gente acha que Não, a gente acha que às vezes precisa de muita complexidade para ofertar uma coisa bacana para as crianças. Mas assim, ó, vamos imaginar lá, né? Pensando algumas coisas que aparecem, até mesmo de demanda clínica. Um pai que trabalha lá 6 dias na semana, ele só tem o finalzinho do sábado e o domingo. No domingo ele às vezes não quer sair de casa, ele quer ficar em casa. Mas ao mesmo tempo ele também se cobra, porque ele também quer dar alguma atenção para esse filho, né? Então, eu gosto de sugerir pequenas coisas simples que dá para fazer dentro de casa. Às vezes uma mãe vai arrumar a mesa. Por que ela não pode convidar, às vezes, essa criança, né, a partir de uma idade que ela já consegue segurar? E aí vai dependendo ali do desenvolvimento exato. para ela dar conta das atividades em casa, né? Então, por que não pode ajudar a arrumar uma mesa bem bonita, né? Pra gente fazer uma comida. E aí a gente vai trabalhando, né? O ato Uhum. de se Vai trabalhando na BDs, né? E aí a